Bom, voltando ao nosso diagnóstico clínico e laboratorial da DEG. Bom, diagnóstico clínico vai ser através do quê? Primeiro, da presença da tríade da DEG, que seria o quê? A elevação da pressão arterial, a presença de edema e a presença de proteinúria. Outra coisa, se a mulher ela tá aumentando de peso, principalmente acima de 1 quilo por semana, alguma coisa está acontecendo de errado. Além disso, a proteinúria, é feito um exame laboratorial, chama-se proteinúria, em valores maiores do que 300 miligramas de proteína durante 24 horas. Também tem o teste de hipertensão supina, no caso aí quem pede é o médico, geralmente é entre a 28ª e a 32ª da semana, quando há, no caso, há uma suspeita, né, de DEG, e também o exame do fundo de olho para se verificar se há espasmos arteriolares no fundo da retina. E isso também é grave porque pode ocorrer o deslocamento da retina. Bom, as condutas. Quando você tem uma pré-eclâmpsia leve, você tem algumas condutas. Entre elas, principalmente quando a mulher está internada, o controle dos sinais vitais, o controle dos batimentos cardiofetais e também a observação de congestão venosa e também a presença de edema pulmonar. Além disso, estimular e manter essa mulher em decúbito lateral esquerdo, no caso aí para diminuir a sobrecarga cardíaca, diminui-se também a pressão e melhora a vascularização intraplacentária. É incrível, quando você coloca uma gestante em decúbito lateral esquerdo, a pressão dela diminui rapidamente. A dieta que vai ser normocalórica e normossódica, podendo muitas vezes nas hipertensões crônicas ser hipossódica. Também o uso de hipotensores, que normalmente é o Adalat que se utiliza. Também verifica-se a proteinúria semanalmente de acordo com o estado da paciente. E também encoraja-se a mulher a aceitar o plano terapêutico, que muitas vezes é difícil. Por quê? Porque ela tem uma dieta rica em sal, muitas vezes ela tem também acaba tendo que diminuir o volume hídrico ingerido e ela não consegue. Bom, e no caso da pré-eclâmpsia grave? Aí sim, ela vai ser internada necessariamente, também vai se manter em repouso no leito, em decúbito lateral esquerdo, vai se eliminar ruídos fortes, vai se manter, neste caso específico, essa mulher sob vigilância. A eliminação de luzes fortes e ruídos no quarto é para diminuir a incidência de crise convulsiva. Também, lembra que eu falei que na pré-eclâmpsia grave pode ter convulsões. Também vai se tornar vai se ter uma vigilância contínua para os casos de convulsão. Também vamos ter a administração de líquidos conforme orientação médica, os hipotensores, anticonvulsivantes e antibióticos de acordo com a prescrição, ou seja, medicações conforme a prescrição médica. Muitas vezes nós instalamos um cateterismo vesical para se avaliar a função renal e manter o controle de diurese rigoroso. Quando nós temos os casos aí de congestão pulmonar, nós temos também o estabelecimento da oxigenoterapia. E as coisas básicas, controlar a pressão venosa central se houver um catéter venoso central, controle de sinais vitais, de batimentos cardiofetais. Neste caso em específico, pode haver a necessidade de uma transfusão sanguínea, então é necessário se pedir os exames de tipagem, prova cruzada, e muitas vezes a solicitação de reserva de sangue.
E também o médico requisita para nós o quê? A dosagem de ureia, creatinina, ácido úrico, que vão determinar aí a função renal, e as proteínas sanguíneas, assim como o HB e HT. Então é algo bem grave. Os diagnósticos de enfermagem, como eu já havia dito anteriormente, são relacionados cada um ao caso específico. A cereja do bolo. Como se trata a pré-eclâmpsia e eclâmpsia, principalmente na sala de parto, com uma medicação que chama-se sulfato de magnésio. Por quê? O sulfato de magnésio, o magnésio é o quê? Ele é uma substância que existe principalmente na contratibilidade, o quê? Ela vai funcionar nas bombas, né? Nas bombas celulares, ou seja, ela vai agir também, age como uma elevação da frequência cardíaca materna e, em consequência, ela diminui a pressão arterial sistólica, diastólica e média. Grave-se. O tratamento para pré-eclâmpsia e eclâmpsia é o sulfato de magnésio. Pergunta de prova. Os cuidados de enfermagem, principalmente aí no caso do sulfato de magnésio, nós sempre verificamos os sinais vitais antes, durante e após a infusão, porque como ele leva uma hipotensão, ele gera uma hipotensão, ele pode gerar uma hipotensão muito rápida. Também, auscultar os batimentos cardiofetais, assim como observar a movimentação fetal. Lembrar sempre de manter a gestante em decúbito lateral esquerdo para diminuir a sobrecarga cardíaca e aumentar o retorno venoso. Presença de sangramentos e perdas vaginais de líquido amniótico. O controle hídrico se faz presente e importante neste momento. Também deve-se anotar e observar a presença de edema, que provavelmente vai estar presente. Como eu já havia falado anteriormente, estar alerta para os sinais de convulsão e os sinais de depressão do sistema nervoso central. Lembra que a pré-eclâmpsia e eclâmpsia, ela pode gerar o quê? Um coma. Controlar a diurese, que deve sempre estar maior que 30 ml por hora. E verificar o reflexo patelar. E se a frequência respiratória está no mínimo de 16. Por quê? Porque o sulfato de magnésio, como eu disse, ele é uma medicação que ela vai mexer nos íons, certo? E aí ocorre o quê? Vai ocorrer a elevação dessa substância no corpo, e ela também pode ser negativa para o indivíduo. E nesse caso em específico, quando há uma quantidade grande de magnésio no corpo, nós temos também a diminuição da frequência respiratória e a supressão dos reflexos, como o patelar. E aí se administra o gluconato de cálcio. Uma outra patologia importante que a gente também acaba tendo no caso das gestantes é a isoimunização pelo fator RH. O que significa isso? Significa que a passagem de hemácias com RH positivo para a corrente sanguínea da mãe, que normalmente ela é RH negativo, ou seja, para que você tenha uma isoimunização RH, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma mãe com RH negativo e um bebê com RH positivo. Com isso, ele acaba estimulando a formação de anticorpos e acaba levando à isoimunização materna. Para que haja isoimunização materna, nós temos que ter pelo menos uma gravidez. Então, a ocorrência dos problemas vai ser na segunda gravidez, ou se já houve um aborto espontâneo anterior. E o que ocorre? Com isso, os anticorpos eles vão ficar na corrente sanguínea da mãe, e na próxima gravidez, como eu havia falado para vocês, tem que ter uma gravidez ou um aborto anterior, esses
anticorpos anti-RH positivo, eles vão atacar os glóbulos vermelhos do feto e vão levar a uma doença hemolítica fetal. Bom, quando nós temos mulheres com RH negativo, o que normalmente se faz? Se administra para essas mulheres, no caso, a imunoglobulina anti-RH 0, tá? Que é o famoso ROGAM, normalmente até 72 horas antes do parto ou depois do aborto. E aí nós administramos também durante a gestação nas mulheres que já têm o RH negativos e o cumbis indireto negativo, ou seja, ela não teve gravidez nenhuma, mas para prevenir essa isoimunização, normalmente na 28ª semana e na 34ª. Ou seja, a mulher já lá no início, na primeira consulta pré-natal, nós pedimos o RH dessa mulher. Então, verificou-se que esse RH é negativo. Entre a 28ª e a 34ª semana, administra-se intramuscular o ROGAM para prevenir essa isoimunização pelo fator RH. Por isso que se pede o cumbis indireto na primeira consulta. Bom, se existe o cumbis indireto positivo na mulher, ou seja, ela já é sensibilizada, ela já teve contato com RH positivo, normalmente se repete o ROGAM a partir da 28ª semana a cada 2 semanas. Se houver um valor, uma titulação de RH 1/32, superior de 1/32, interna-se. E aí, nesse caso específico, espera-se o resultado do líquido amniótico. E se for positivo para essa isoimunização, significa que tem um risco aumentado para o feto. E aí vai ser o pior prognóstico do feto, podendo haver um óbito intrauterino. Aqui explicando um pouco melhor o que eu já falei, tá? No caso, a gestante com RH negativo, se o pai ele é RH positivo, ela tem a possibilidade de ter um feto com RH positivo também, e aí vai ter um risco maior de ter essa isoimunização. Aqui explicando o que eu já falei anteriormente. E a conduta, como eu já falei, fazer a imunoglobulina anti-RH até 72 horas após o parto ou o aborto, providenciar a realização desse cumbis indireto a cada 3 meses, com resultado negativo anterior. Algumas vezes é necessário se realizar ou acompanhar a amniocentese, que é a retirada, né, de um pouco de líquido amniótico para se verificar a presença desse RH, e também providenciar a realização da dosagem de bilirrubina no líquido amniótico para avaliar a anemia fetal. Lembra que essa patologia ela ataca quem? Ataca as hemácias fetais. E quando ela ataca as hemácias fetais, ela pode levar o quê? Uma destruição de hemácias fetais, logo levando a anemia fetal e até a morte fetal, óbito fetal. Bom, uma outra patologia que também é frequente é a incompetência cervical. O que significa isso? Lembra que nós temos o colo do útero? No colo do útero nós temos uma abertura, certo? Nesse caso em específico, é um defeito mecânico desse colo do útero. Ele fica um pouco mais aberto do que o normal e ele pode gerar o quê? Um abortamento ou um trabalho de parto prematuro. Normalmente, se desconfia de uma incompetência cervical quando você tem uma história de abortamento de repetição. Não tem um diagnóstico específico, somente neste caso. Geralmente esse diagnóstico ele é realmente concretizado através de um ultrassom transvaginal, que aí é
verificada a medida do canal cervical no paciente de risco e naquelas pacientes com evidências do encurtamento do canal cervical ao toque vaginal. Então é o médico que faz o diagnóstico. E aí, o que se faz numa situação dessas de incompetência cervical? Geralmente o médico realiza uma sutura em forma de bolsa aqui na região cervical, que impede a dilatação do útero ou relaxamento, que é chamada de cerclagem. Normalmente essa sutura ela é realizada entre a 14ª e a 18ª semana, quando o risco de perda espontânea já passou. Normalmente, quando a mulher tem essa cerclagem, é necessário que se mantenha repouso para evitar o quê? Uma ruptura prematura das membranas fetais e contrações uterinas. Depois dessa pequena cirurgia, que é realizada pelo médico, deve-se manter repouso absoluto na posição de Trendelenburg, ou seja, as pernas elevadas. Também se mantém o cateterismo vesical nas primeiras 24 horas. Também se observa a presença de amniorexia, ou seja, de ruptura prematura das membranas e sangramentos. Normalmente, quando é realizada a cerclagem, a mulher é orientada à abstinência sexual e também a possibilidade de pequenas manchas de sangue devido à cirurgia em si. Quando que se retira os pontos no caso da cerclagem? Normalmente se retira esses pontos nessa cerclagem quando há início do trabalho de parto, tá? E quando o feto estiver maduro e se houver presença de infecção. Os diagnósticos de enfermagem, como eu disse para vocês, depois os senhores irão ler, pois ele varia de mulher para mulher. Vamos para a próxima patologia. Uma outra patologia, ela não é tão frequente, mas é importante, é a mole datiforme. O que é a mole datiforme? Ela é uma anomalia do desenvolvimento placentário, que ela resulta na conversão das vilosidades coriônicas em uma massa com aspecto de uvas, que precede um tumor maligno do trofoblasto com tendência à metástase rápida. Então, na verdade, ela é uma anomalia que tem a tendência a virar uma neoplasia. E a incidência é maior em mulheres com mais de 45 anos e ela está presente a cada 2.000 gestações. Nós falamos que a mole datiforme ela parece em cachos de uva. E algumas das manifestações que nós temos é o sangramento, o crescimento do útero desproporcionalmente, a ocorrência de pré-eclâmpsia grave, principalmente a partir do segundo trimestre, e o diagnóstico ele é feito através da palpação e da ultrassonografia, como vocês podem ver aqui no cantinho. Geralmente, essa mole datiforme não tem o quê? Não tem partes fetais e a gonadotrofia coriônica ela continua elevada no plasma, porque a tendência da gonadotrofina coriônica é com a gravidez ela vai diminuindo. E também deve-se excluir a possibilidade de gravidez gemelar devido ao aumento do volume uterino. Condutas. Primeiro, controlar o sangramento devido ao abortamento, né? Na verdade, não é bem um abortamento, né? Providenciar a reserva de sangue se necessário. Revisar a cavidade uterina seguida de curetagem quando houver, né? E pode ser que haja necessidade de uma esterectomia ou de uma estereotomia, se a mola não foi eliminada totalmente. E normalmente esse material ele vai para o histopatológico. Também monitorar os níveis de gonadotrofina coriônica
depois, porque ele tem que diminuir depois dessa curetagem. Também orientar a mulher a utilizar um método anticoncepcional a fim de evitar a gravidez pelo menos um ano após. Bom, temos ainda uma outra patologia que é o crescimento intrauterino restrito. Neste caso específico, o RN ele vai ter um peso pequeno, ele vai ser pequeno para a idade gestacional e também um peso menor que 2,5 kg. E geralmente essa patologia, né, ela ocorre devido a um funcionamento inadequado da placenta, que acarreta um crescimento restrito. E também pode ocorrer devido à anemia materna, tá? Embora não esteja escrito aí. Alguns conceitos que nós temos, que é o pequeno para a idade gestacional, o adequado para a idade gestacional e o grande para a idade gestacional. Os fatores que predispõem a hipertensão arterial devido à restrição, né, aumento da pressão, diminuição da oxigenação placentária, malformações fetais, infecções, principalmente as alterações placentárias, o tabagismo, fatores nutricionais, no caso anemia, por exemplo, e as intoxicações. O diagnóstico, lembra que eu falei para vocês que o útero ele cresce 4 centímetros a cada mês? Se esse útero ele não está aumentando 4 centímetros por mês, isso quer dizer que pode estar havendo uma restrição da idade gestacional. Da idade gestacional não, do crescimento gestacional, do crescimento fetal. Então, a observação clínica, que é a alteração da altura uterina e da palpação abdominal. Conhecimento adequado aí da data da última menstruação. E também controle da vitalidade, no caso através da amnioscopia, do batimento cardiofetal e da maturidade fetal. A conduta ela vai ser de acordo com um fator predisponente. Se a mulher for hipertensa, vão ser prescritos hipotensores. Normalmente se pede para ter um repouso no leito. Um apoio psicológico se faz necessário também, além do tratamento da causa. E estimular medidas, né, para a nutrição intrauterina do feto, como uma dieta hiperproteica, nesse caso, a suplementação de sulfato ferroso e ácido fólico durante a gravidez. Uma outra causa grave, principalmente de esterilização e também de abdômen agudo, é o que? A gravidez ectópica. No caso, a gravidez ectópica ela ocorre porque existe uma fertilização do óvulo fora da cavidade uterina, geralmente nas trompas, mas pode haver em outros lugares também. Normalmente essa ocorre a cada 300 gestações. Ela pode ser classificada como tubária, abdominal, ovariana, cervical e mista. E alguns fatores predisponentes são a endometriose e os ovarianos, além também das infecções tubárias anteriores. O diagnóstico normalmente é feito pelo exame pélvico. A mulher ela dá sinais de abdômen agudo, ultrassom e de exame de sangue, que aí vai dar o PCR aumentado. Neste caso da gravidez ectópica, a conduta é cirúrgica. E aí, uma das coisas que nós temos que estar alerta é o que? O risco de choque iminente. Então, se estabelece um cateterismo venoso para aumentar o volume hídrico, também a administração de sangue se for necessário, a administração de analgésicos. Geralmente, como há uma perda de sangue grande, se faz também a solicitação da tipagem e prova cruzada e se disponibiliza uma bolsa de sangue. As manifestações clínicas vão variar de acordo com o local de implantação do óvulo e também de acordo com a presença de sangramento e dor. Normalmente, no caso da gravidez tubária rota, os sinais principais são a dor,
que ela irradia para o ombro e nuca, náuseas, vômitos e desmaio e a presença de massa pélvica palpável, além da presença dos sinais de choque hipovolêmico. E era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, queridos alunos. Dúvidas? Me mandem as perguntas. Beijo!